O meu primeiro tópico nomeio em homenagem à Política Nacional de Tecnologia da Informação. Como todos sabemos, a ampliação de direitos e garantias fundamentais, o aumento do número de instrumentos jurídicos dirigidos à legitimação do Estado, a outorga de autonomia e independência do Poder Judiciário, enfim, a nova ordem introduzida pela Constituição de 88, não deixou de revelar, palavras do ministro Peluso, candentes frustrações do sistema, como a marginalização histórica das classes favorecidas no acesso à justiça e a morosidade atávica dos processos. Digo eu, fez-se, pois, imprescindível que uma reforma específica se mostrasse disposta a enfrentar a dissonância entre o proclamado na lei maior e a atividade institucional prestada, a redirecionar o Poder Judiciário rumo à eficiência, transparência e responsabilidade que nos recorda seguidamente o presidente deste Conselho. Foi precisamente nesse cenário que o Poder Constituinte Reformador, para além de criar o Conselho Nacional de Justiça como órgão responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, dos deveres funcionais dos magistrados e pela gestão estratégica do Judiciário, estabeleceu medidas voltadas ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários e à promoção de uma justiça célere e tempestiva. Entre essas medidas, a elevação imperativa da razoável duração do processo à garantia fundamental. Nesse quadro, cercado da efervescência tecnológica que marca nossos dias, a migração do processo físico para o meio eletrônico foi reconhecida como um ambicioso, mas necessário projeto destinado a promover celeridade processual, a ampliar o acesso à justiça e a possibilitar a economia de recursos. Ou, por outro ângulo, mesmo num país com alto grau de litigiosidade, com evidentes limitações materiais, com acesso à justiça cada vez mais promovido, apoiado, incentivado, estimulado, com mais de 1 milhão de advogados, o processo eletrônico que surgiu mais do que como esperança, como alicerce de uma esperada era de plena eficiência que, compensando esse quadro, assegurasse uma jurisdição rápida. E foi a Lei 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a responsável por definir as vertentes desse novo paradigma de prestação jurisdicional, com prática de atos processuais em ambiente totalmente eletrônico, racionalização de rotinas, permissão de acesso e transmissão de dados por meio da rede mundial de computadores, preocupação com a segurança, a preservação e a integridade dos dados, assim como a advertência de que, palavras da lei, os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar preferencialmente programas, destaco eu, com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, destaco novamente, priorizando-se a sua padronização, é o artigo 14. Sob essas premissas, coube ao CNJ, detentor do dever jurídico, e aqui palavras novamente do ministro Peluso, de diagnosticar problemas, planejar políticas e formular projetos com vista ao aprimoramento da organização judiciária e da prestação jurisdicional em todos os níveis, como exigência da própria feição difusa da estrutura do poder nas teias do Pacto Federativo. Ao CNJ, portanto, promover medidas que concretizassem os mandamentos constitucionais e a vontade do legislador rumo à celeridade processual, à transparência, à efetividade e à garantia de uma justiça genuinamente ubíqua. Uma das primeiras ações do Conselho operou-se antes mesmo dessa lei do processo eletrônico de 2006, que foi a criação do Banco de Soluções do Poder Judiciário, a Resolução 12 de 2006, cujo objetivo era reunir, classificar e divulgar os sistemas de informação implantados ou em desenvolvimento, assim como definir padrões de interoperabilidade a ser utilizados no Judiciário. Posteriormente, ficou a cargo da Resolução 46 de 2007 criar as tabelas processuais unificadas. A realidade do Judiciário, entretanto, não refletiu aquela desenhada pelo legislador e almejada pelo CNJ. Consoante manifestação do Departamento de Tecnologia, as iniciativas em sistemas eletrônicos passaram a ser múltiplas e acabaram por gerar redundância de custos, duplicação de projetos e de ações, ineficiência na aplicação de recursos humanos e materiais, além de prejuízos à prestação jurisdicional. Não há dúvida, portanto, que a pluralidade de sistemas, em vez de direcionar o judiciário no sentido pretendido pela Emenda 45, revelou um cenário contrário à própria garantia constitucional da razoável duração do processo, a supremacia do interesse público e assim por diante. Tal realidade não passou ao largo do Tribunal de Contas da União, que registrou a existência de contratações desfavoráveis às organizações públicas com prejuízos de grande monta, que foram verificadas em auditoria que avaliou práticas comerciais adotadas por grandes fabricantes de tecnologia da informação, como Microsoft, IBM, Oracle, Red Hat,
e assim por diante, na relação com o poder público para a contratação de licenciamento de software e seus serviços agregados, é o Acórdão 2569. Sopesou aquela Corte de Contas que, por vezes, questões pontuais são supridas por meio de contratações que não atendem, no longo prazo, às necessidades da administração, seja pelas indefinições ou má qualidade no que foi pretendido adquirir, seja pelo dispêndio orçamentário indevido que efetivamente não atendeu aos objetivos. Nesse particular, também acentuou o TCU que em abro aspas, mercado em que a grande concentração das soluções em poucos fabricantes de software, bem como elevada dependência desses sistemas para o núcleo do próprio negócio das organizações públicas, é elevado o risco de interesse público ser lesado, a pretexto de desenvolver o serviço público. Logo, digo eu, diante de tais fatos e dada a sua competência constitucional, não podia o CNJ permanecer inerte. Foi assim que, em 2011, o Conselho promoveu uma grande inflexão no mosaico dos sistemas judiciais eletrônicos, a sagração do PJE. Nas palavras do então presidente do CNJ, o ministro Peluso, novamente, não se tratava, abro aspas, de mera informatização do processo, mas da formalização de processo judicial, e fecho aspas, de um sistema que permitiu, abro aspas, ao judiciário, diz o ministro Peluso, ter pleno controle sobre algo que se está tornando cada vez mais estratégico para o seu funcionamento, ou seja, a autonomia que lhe vem do conhecimento de seus próprios sistemas, e sigo aqui até fechar as aspas. Cuida-se de projeto decorrente, abro aspas, da união de requisitos definidos pela Justiça Federal com as revisões empreendidas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e que representa a adoção de uma solução única, gratuita, para os próprios tribunais e atenta para requisitos importantes de segurança e interoperabilidade. Digo eu, a regulamentação do aludido sistema, contudo, ocorreu apenas em 2013, com a edição da já multicitada Resolução 185, que instituiu o PJE como o sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabeleceu os parâmetros para o seu funcionamento. Foi, enfim, a consolidação do PJE como sistema de código aberto e padrão do Judiciário, na forma prescrita em lei e recentemente reafirmada pelo novo CPC, e sua eleição para figurar como instrumento base da Política Nacional de Tecnologia da Informação. Desde então, passaram a ser gradativas as adesões dos tribunais ao PJE, que hoje opera, conforme afirmou o DTI, em cerca de 70 tribunais. A importância do sistema criado pelo CNJ e a relevância do processo eletrônico também foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, mesmo diante da existência de ressalva de alguns tribunais. E aqui destaco alguns trechos. Procedimento 24.704, Tribunal de Contas da União. Dentre as iniciativas e projetos envolvidos pelo CNJ, um dos mais importantes é o projeto do PJE. O programa vem sendo implantado gradativamente, mas não obstante os esforços em versões financeiras, a meta de unificação e universalização de procedimentos e rotinas ainda esbarra em óbices de ordens diversas, a exemplo da resistência de alguns tribunais em adotarem a solução única, quer por já estarem desenvolvendo sistemas próprios, quer por não dispor de parque tecnológico ou de pessoal adequado. Conclui o trecho que eu venho de citar. É de se reconhecer que o PJE é um instrumento valioso na busca por uma justiça célere, desde que não se discurre de alguns aspectos importantes, a exemplo da inclusão digital ou do efetivo suporte àqueles que não se dotarem das condições mínimas de manuseio do sistema. Digo eu, também merece destaque o fato de o PJE ser, segundo a visão da área DTI, objeto de constantes aprimoramentos e já ter adquirido, disse o diretor do DTI, maturidade e abrangência de funcionalidades que o tornam apto à automação integral de tribunais de todos os portes e todas as competências, fecho aspas. Ainda de acordo com a área técnica, o PJE possui uma nova interface gráfica, módulo criminal concluído, inteligência artificial, integração com o BNP 2.0, aplicativo mobile, assim como arquitetura voltada à operação em nuvem. Mesmo que saibamos que apresente o PJE limitações, como todos os sistemas, e seja alvo de objeções, o PJE cumpre papel de equalizador da política nacional e não pode ser tido como apartado das mais recentes inovações existentes no mercado, porquanto, consoante enfatizou o DTI, até mesmo a compatibilidade com nuvem seria uma realidade. A propósito, como destaquei nas decisões anteriores, o serviço de cloud computing, ou computação em nuvem, iria suscitar reflexões no caminhar deste procedimento, como efetivamente veio a ocorrer. Ele encontra importante subsídio em acórdão proferido pelo plenário do TCU,
quando da análise de relatório de levantamento de auditoria, o Acórdão 1739. Entre outros aspectos, esse acórdão que eu deixo de ler trata da contratação de serviço em nuvem. É de se ressaltar outros 5, o serviço de processamento de banco de dados em nuvem foi inclusive objeto de recente contratação levada a efeito pela Egrégia Suprema Corte, contrato de 2018, fato que confirma a contemporaneidade da matéria e a necessidade de se ter esse tipo de tecnologia à disposição do Judiciário, máxima incompatibilidade com o PJE. Não se desconhece, por outro lado, que o Tribunal de Contas da União também já apontou preocupações com a inovação tecnológica em análise especificamente quanto à segurança e sigilo das informações. Faço aqui outra transcrição do acordo. Logo, é certo que, ainda que conveniente e vantajosa, a adoção de quaisquer tecnologias pelo Judiciário não pode caminhar sem que seja permeada por constante cautela, notadamente quando se está diante de guarda e acesso a dados judiciais. Passo ao próximo tópico do meu voto, que intitulo Segurança da Informação. Não são poucas nem novas as notícias que revelam a vulnerabilidade dos dados e a preocupação dos cidadãos com a divulgação de informações armazenadas em meio eletrônico. De acordo com pesquisa realizada em 2014, o Brasil era considerado naquela época o terceiro país com mais sites vulneráveis à falha Heartbleed, ou falha na segurança que possibilita que hackers capturem senhas em sítios da internet e em aplicativos móveis. Menções a vazamentos de dados pessoais alcançam as mais variadas esferas e instituições não só do Brasil, mas do mundo. Faço aqui diversas menções que deixo de ler. Também foi revelado em pesquisa que, aqui da Agência Brasil, a preocupação com a segurança de dados em 2019 atingiu o maior patamar dos últimos 10 anos e que a preocupação dos brasileiros ficou um pouco acima da média mundial com índice tal. Assim, dispensa comentar o que tem ocorrido nos últimos tempos, não só no Brasil registre-se, em que, com naturalidade assustadora, se tem violado e divulgado a privacidade de celebridades do mundo esportivo, das artes, de autoridades do Estado, enfim, de qualquer pessoa que desperte a curiosidade alheia. Ressalto que referidas invasões de privacidade são praticadas sem exceção sobre bases de dados mantidas pelas conhecidas empresas transnacionais de tecnologia, administradoras das tão propaladas redes sociais. Nesse contexto, não há como se perpetuar a reflexão meramente retórica do nível de interesse que as informações que constam dos processos judiciais em trâmite no país podem despertar. Contratos, detalhes sobre a vida pessoal, dados patrimoniais, políticas de Estado, preferências individuais ou coletivas, enfim, uma miríade de informações que integra muitos milhões de processos em curso ou arquivados. A propósito do tema, já em março do ano passado, na primeira reunião que presidi da Comissão Permanente de TI e Infraestrutura, expressei aos novos integrantes minha preocupação sobre a temática. A ata da reunião registra um trecho do qual destaco o seguinte: a principal urgência normativa é regular o acesso aos sistemas dos tribunais por parte de pessoas jurídicas ante notícias de que empresas procuram os tribunais para oferecimento de serviço mediante acesso à respectiva base de dados dos processos judiciais. Sigo eu. Como se observa, a manifestação data de mais de um ano, muito anterior, portanto, ao presente caso e às recentes invasões de sistemas de informática que têm assombrado a sociedade brasileira. Também anterior a tudo isso, mas já sob a presidência do eminente ministro Dias Toffoli, acolheu-se propostas de instituição de grupo de trabalho para estudo da temática de acesso aos bancos de dados dos tribunais, composto por 10 magistrados dos mais diversos segmentos, com o honroso concurso do ministro Vilas Boas Cueva, do STJ. Realizou-se a primeira reunião em 15 de maio, passado último, oportunidade em que o ministro alertou para o frequente assédio de que são vítimas dos tribunais para a permissão de acesso aos seus bancos de dados, com a contrapartida de fornecimento supostamente gratuito de serviços de TI. Cabe então ressaltar que, não à toa, fiz constar as presentes preocupações da primeira decisão que proferi neste caso. Com efeito, ainda nos autos do Compridec 681, o procedimento mãe, digamos assim, para acompanhamento da Resolução 85, consignei o seguinte à luz das informações disponíveis a respeito da contratação. Potencialmente falando, empresa estrangeira em solo estrangeiro manterá guarda e acesso a dados judiciais do Brasil, onde a intensa judicialização reúne, nos bancos de dados dos tribunais, uma infinidade de informações sobre a vida, a economia e a sociedade brasileira, o que, ressalvadas as cautelas certamente previstas, pode vir a colocar em risco a segurança e os interesses nacionais do Brasil,
num momento em que há graves disputas internacionais justamente acerca dessa matéria. Depois confirmada pelo plenário, a cautelar foi alvo de críticas, segundo as quais, ao suscitar tais preocupações, o CNJ estaria, aqui entre aspas, levantando a bandeira do nacionalismo. Os fatos vieram, rápidos e eloquentes, a comprovar quem tinha razão. Sem vedar a participação de empresas, nacionais ou estrangeiras, na busca pelo melhor e mais seguro serviço, o acautelamento de tantas e tão sensíveis informações e a garantia de seu uso exclusivamente para o fim a que se destina, serviço público de justiça, não pode ser visto como detalhe, como vem de concordar a elogiável e séria atuação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela melhor solução tecnológica, que é digno do nosso aplauso. É dever do Estado ao impor o monopólio legítimo da força, sendo o Poder Judiciário uma das suas expressões, garantir aos usuários, cidadãos, empresas, entes públicos, etc., segurança no tratamento das informações que obrigatoriamente recaem sob a custódia dos tribunais. Ante o contexto referido, permanecem não só válidas, mas sobretudo atuais, as preocupações com segurança que são inerentes à contratação de um sistema eletrônico para lidar com tão valioso repositório de informações. Dada a pertinência temática, senhor presidente, eu menciono a existência de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Microsoft Informática Limitada e a União, autos número tais, em trâmite na 9ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, que objetiva verificar violações ao direito de privacidade e intimidade praticadas pela empresa Microsoft por intermédio do sistema operacional Windows 10, que em tese, abro aspas, coleta dados pessoais dos usuários, mesmo sem uma expressa e destacada permissão desse artigo tal, e os envia à empresa, ferindo de morte princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem dos relativos às relações de consumo, fecho aspas. Em liminar, foi deferido, abro aspas, em parte, em menor extensão, a tutela antecipada requerida, para determinar que a Microsoft adote procedimentos específicos no prazo de 30 dias, de modo a permitir que o usuário do sistema operacional Windows 10, em caso de não autorizar o uso de seus dados, tenha a ferramenta operacional e de interface que permita o exercício de tal opção de forma simples, fácil e direta, tanto quanto a interface, operacional que permite a atualização do sistema com autorização da coleta de dados do usuário, fecho aspas. Há de se recordar ainda que o acesso democrático à informação e a disseminação de dados na internet também deram ensejo a novos contornos legais acerca da segurança das informações. Referidas regulamentações foram levadas a efeito na Lei do Marco Civil da Internet, 2014, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A novel lei, a de 2018 que venho de mencionar, trouxe ainda abordagem especial aos denominados dados sensíveis, que guardam informações com risco considerável à privacidade e previu que o tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade pública e ser guiado pelo interesse público. Suposto, não é difícil reconhecer que o PJE, assim como os outros sistemas, está submetido a riscos que perpassam o uso de tecnologia da informação. De outro lado, diante desse cenário, tem-se que os órgãos do Poder Judiciário podem e devem contar com a atuação estratégica do CNJ na adoção de medidas que conjuguem os avanços tecnológicos com a garantia de uma justiça eficiente, célere e diligente com os dados que lhes são confiados. É por isso que se revela imperativa a imediata incorporação de ações destinadas a esse fim pelos tribunais, assim como ainda maior comprometimento deste Conselho com a devida salvaguarda de informações processuais constantes dos bancos de dados do Judiciário, a partir da adoção de práticas condizentes, o que pode e deve ser incorporado à rotina das inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, para que seja incluída a verificação de procedimentos e medidas de proteção existentes no âmbito dos tribunais, como forma de defesa dos juízes, servidores e usuários da justiça. No ponto, são os tribunais, compreendidos aqui como primeira e segunda instância, os verdadeiros detentores desses dados, e é a atuação sempre ampla da Corregedoria Nacional de Justiça, apta a concentrar as informações prestadas pelos órgãos judiciários, estabelecer recomendações e encaminhar ao plenário do CNJ a proposta de determinações. Passo agora ao título que denominei o caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na esteira do quanto já assinalado, não foram só as previsões constitucionais que atribuíram ao Conselho Nacional de Justiça o papel de órgão responsável por formular e supervisionar políticas de âmbito nacional, aí incluídas as relacionadas à definição e aperfeiçoamento da governança e gestão da tecnologia da informação do Poder Judiciário. Em cumprimento à vontade do Poder Constituinte Reformador, a legislação ordinária também se preocupou em outorgar ao CNJ, aqui o artigo 196 do Código de Processo Civil, abro aspas, a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais, fecho aspas. É bem verdade que antes mesmo da edição da Resolução 185, esse Conselho já intentava a instituição de um sistema nacional, independentemente das esferas, que assegurasse ao jurisdicionado os proveitos do uso da tecnologia da informação, sem negligenciar princípios e garantias constitucionais. A propósito, junto aqui precedentes da época, ainda de 2011, que antecipava a necessidade do processo único. Mas, para que não parassem dúvidas acerca desse desígnio, o CNJ encarregou-se de editar a multicitada Resolução 185, que definiu o PJE como pilar de sua política nacional de TI e que denotou o necessário caráter cogente da implantação do sistema pelos tribunais. Nesse trilhar, contudo, não passaram despercebidas peculiaridades locais que justificassem o uso autorizado de sistemas próprios, notadamente quando já em avançado estágio de desenvolvimento e funcionamento. Referidas excepcionalidades foram previstas na própria 185, que fixou a possibilidade de o Conselho relativizar as regras constantes de seus artigos 34 e 44. Como já salientei em outras oportunidades em que nos debruçamos sobre a presente questão, houve diversos casos, recentes inclusive, em que após regular processamento e manifestação das áreas técnicas do CNJ, foi autorizada pelo plenário deste Conselho a chamada relativização da 185, o artigo 45, consequente manutenção de sistema já em uso por tribunais, mas desde que ocorresse adesão ao modelo nacional de interoperabilidade fosse utilizado o escritório digital. Esse foi o caso, a grácia, dos tribunais de justiça do Estado de Santa Catarina, que eu me acho vinculado, e de Tocantins, assim como do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos quais foi relativizada a implantação do PJE. E faço aqui as transcrições das emendas desses julgados. Também foi a questão enfrentada nos autos de comissão tal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que se permitiu a prorrogação do prazo para a implantação do PJE, e faço a menção. Além desses, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já figurou como um dos requerentes da flexibilização. Nos autos do Cumpridec 3686, de 2014, argumentou aquela corte que havia investido, abro aspas, aproximadamente 300 milhões para adequação de sua infraestrutura, migração de dados, capacitação, treinamento e implantação assistida no PUMA, Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento de primeiro e segundo graus de jurisdição, fecha aspas, abro aspas. Impor ao TJSP a operacionalização de 2 sistemas, o atual em estágio avançado e o PJE ainda em fase inicial, causaria desordem, com repercussão em 1/3 da movimentação processual do país, além de prejudicar servidores e magistrados. Continua o tribunal. A implantação do PJE, tal como previsto na Resolução 85, atenta contra os princípios de continuidade do serviço público e bem como da confiança da boa-fé. Fecho aspas. Digo eu. Diante de tais alegações, naquela oportunidade, o plenário deste Conselho julgou parcialmente procedente o pedido e acolheu o pleito de relativização para que o TJ de São Paulo postergue a implementação do PJE até posterior reavaliação do cenário de evolução dos sistemas. Fecho aspas, extraio aqui do acórdão, cuja ementa também junto, que foi da lavra de relatoria do eminente conselheiro Fernando Matos. Vê-se, pois, que assim como ocorreu com as demais cortes, o caso do Tribunal de São Paulo foi devidamente analisado à luz das circunstâncias que permeavam a realidade do tribunal em 2015. Atendeu-se, pois, o que então expôs e pediu o tribunal. Cumpriu o CNJ as expressas regras de seu normativo, sem deixar de sopesar a situação concreta para relativizar a implantação do PJE, porquanto os resultados práticos colimados pela resolução permaneceriam atendidos,
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, celeridade e racionalização. Agora, enfatiza a área de TI do CNJ, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pondera que aquele pedido que fez e que viu deferido não era o melhor caminho, ou pelo menos não continua a ser. Deseja, pois, novamente trilhar um outro caminho, e desta vez a partir do zero. Este, senhor presidente e senhores conselheiros, é um ponto importante. Porque relativizar ou retirar o caráter absoluto da regra em vigor não pode ser confundido com negar-se o conteúdo da norma. Vale dizer, pode o CNJ considerar que um caso concreto se subsuma à hipótese de excepcionar temporariamente a aplicação da resolução. Mas não é concebível ao Conselho chancelar o abandono de sua própria política. Pode-se até cogitar de alterar a norma sempre para aperfeiçoá-la, e esse aperfeiçoamento certamente há de ponderar situações como a presente. Mas enquanto a norma estiver em vigor, deve ser cumprida. Do contrário, estaria o CNJ a eleger a quais tribunais se aplicariam as suas resoluções, em nítido caráter anti-isonômico. Ou pior, promoveria por via oblíqua a revogação de sua resolução. A toda evidência, situações dessa natureza são rechaçadas pela norma em vigor. Tanto é assim que, em recente precedente, este plenário considerou ser inviável e contrário à política judiciária adotada o pleito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, de interrupção do desenvolvimento do PJE e retorno à utilização do sistema SUAP. E, junto aqui novamente, relatoria do eminente ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Dessa forma, há de se convir que, a despeito da possibilidade de relativização de regras da resolução, atos contrários à política nacional de TI são repelidos, como forma de preservação pelo CNJ de sua própria competência estratégica. Na contratação propriamente dita, não há como se apartar da ideia de que a pretensão do egrégio Tribunal Bandeirante a aspirar repetir o abandono do PJE caminha em sentido contrário ao entendimento do Conselho. As próprias manifestações daquela Corte, que hoje tem instalado em suas unidades judiciárias a seu pedido o SAGE, evidenciam que o sistema contratado pela Microsoft, abro aspas, palavras do tribunal, será construído com base em premissas distintas daquelas utilizadas para o desenvolvimento do PJE, fecho aspas. E, abro aspas de novo, as inovações que serão fomentadas em razão do contrato firmado consistem em iniciativas únicas no mundo, fecho aspas. No mesmo sentido, foi o parecer do DTI, que asseverou a disponibilidade do tribunal em desenvolver um sistema de processo eletrônico a partir do zero, cujo escopo envolve 100% das funcionalidades necessárias ao funcionamento do tribunal e plenamente adequadas ao imenso porte daquela corte, sem qualquer aproveitamento, conversão ou migração de sistemas anteriormente existentes, fecha aspas. Considerações que, a meu sentir, demonstram inequivocamente o caráter de ruptura com a bandeira defendida pela norma em vigor. Não obstante, como forma de atenuar tal distanciamento, enfatizou o tribunal que a contratação realizada teria adotado como premissas a interoperabilidade e também a irrestrita observância ao padrão modelo nacional MNI estipulado pelo próprio CNJ, além de se comprometer mediante termo de cooperação técnica a compartilhar experiências e códigos-fonte, assim como, abro aspas, colaborar com o aprimoramento do modelo de MNI e disponibilizar as APIs de interoperabilidade da plataforma de justiça digital. Contudo, de acordo com o DTI, e aqui abro aspas, a simples adoção do MNI como mecanismo de troca de dados entre sistemas não pode ser apontada como indicador da plena convergência com os objetivos de integração, padronização, uniformização e desenvolvimento colaborativo incentivados pelo CNJ, principalmente diante da proposta do Tribunal de Desenvolvimento Integral de uma nova plataforma a partir do zero, fecho aspas. Ademais, segundo informado pelo Tribunal Paulista, a contratação ora questionada foi resultado do esgotamento tecnológico do atual sistema de tramitação de processos judiciais, o SAGE, que não é compatível com a plataforma de nuvem dos modelos de ASP/AS e SAS e não é estável, sendo alvo constante de travamentos e indisponibilidades, tendo ficado 58 horas indisponível. De igual modo,
estaria justificada pelo fato de contar atualmente a Egrégia Corte Paulista com apenas 5 cargos de analistas técnicos a exigir a contratação de empresas terceirizadas, porque o tribunal já superou o limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. No ponto, porém, não se pode dizer que o esgotamento seria apto a validar a proposta, até porque todos os tribunais estão cientes da confluência dos sistemas processuais. Ao tratar desse aspecto, o DTI é enfático. E aqui eu me permito ler, senhor presidente, um pequeno trecho do parecer do DTI. A exiguidade do quadro de tecnologia da informação do Tribunal de São Paulo chama a atenção. De fato, é no mínimo incoerente que um tribunal das dimensões e da importância do Tribunal de São Paulo possua apenas 5 cargos de analistas técnicos efetivos. Cabe analisar, inclusive, a possibilidade de descumprimento e violação à Resolução 211 de 2015, que determina em seu artigo 13: cada órgão deverá compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de tecnologia da informação e comunicação. O quadro permanente de servidores deverá ser compatível com a demanda, adotando-se como critérios para fixar o quantitativo necessário o número de usuários internos e externos, bem como o referencial mínimo estabelecido no anexo desta resolução. O referencial mínimo poderá ser aumentado com base em estudos que cada órgão realize. Diz o DTI, além de explicitar os racionais de cálculos com referencial mínimo de equipes de tecnologia em função do número total de servidores de cada tribunal, a citada resolução também fixou prazo para o seu cumprimento, nos seguintes termos. A resolução é de 2015, é o artigo 29. Cada órgão deverá elaborar um plano de trabalho para atendimento aos critérios estabelecidos nesta resolução, conforme o modelo a ser disponibilizado pelo CNJ. O plano de trabalho deverá ser entregue ao CNJ até o dia 31 de março de 2016 e seguir a estrutura de grupos de entregáveis com previsão de atendimento integral dos critérios até 2020, os seguintes prazos de atendimento intermediário. Segundo a determinação expressa pelo CNJ, o prazo para a composição e adequação dos quadros de pessoal de tecnologia da informação expirarão em dezembro de 2019. Outra afirmação, senhor presidente, feita pelo Egrégio Tribunal Bandeirante, foi que entre as dificuldades da adoção do PJE estaria o fato de ser um dos 5 classificados pelo CNJ como de grande porte na Justiça dos Estados, não apenas em razão de suas consideráveis dimensões territoriais, mas sobretudo em razão de sua grande litigância e de enorme estrutura física e funcional. É verdade. No entanto, como se sabe, em novembro de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo grupo em volume de processos, assinou termo de adesão ao PJE. No mesmo sentido, foi a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que iniciou o processo de implantação do PJE em 2012, antes mesmo da Resolução 185. Nessa senda, sobreleva notar que essas condutas não foram as eleitas pela Egrégia Corte Paulista. Nos termos da manifestação do DTI, e aqui novamente me permito ler, abro aspas, não obstante as críticas, os receios, as áreas técnicas do CNJ não foram recentemente consultadas com o intuito de se delinear alternativas, de discutir as eventuais possibilidades, de conhecer as versões mais atuais de novas funcionalidades e procurar estabelecer o diálogo técnico e a conformação de parcerias com vista à solução de problemas em comum. No ponto da alegação importante do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre os custos da adoção do PJE, insiste o Egrégio Tribunal de São Paulo, que com a adoção do PJE não estaria livre de gastos, porquanto cerca de 133 milhões ano se refere exclusivamente ao custo de manutenção de data center, o qual seria mantido caso se adotasse o PJE. 87 milhões se refere exclusivamente ao custo de sustentação, monitoramento e suporte do sistema, uma vez que esse tribunal não dispõe de equipe técnica própria em número necessário. 23 milhões refere-se aos gastos com evolução e desenvolvimento do sistema SAGE. Os custos de manutenção na aplicação, evolução, correção, atualização, infraestrutura, etc., incorreriam necessariamente pela adoção do PJE. No entanto, digo eu, afirmou o órgão técnico deste conselho que tal entendimento é descabido, e diz o DTI, diz a área técnica de TI do CNJ. Equivoca-se mais uma vez o Tribunal de São Paulo quando afirma que a adoção do PJE ensejaria
a necessidade de manutenção de seu data center, incorrendo nos altos custos orçamentários e operacionais. Trata-se de uma inverdade. A proposta elaborada pelo TJSP de armazenamento em nuvem e de usufruto ágil e flexível das inovações e das tecnologias disruptivas ali disponibilizadas são perfeitamente aplicáveis com a adoção do PJE como ferramental para o desenvolvimento da plataforma digital proposta. O DTI desconsidera integralmente as alegações do TJSP de que a implantação do PJE ensejaria no aumento de custos, na necessidade de manutenção de diversos sistemas distintos, na necessidade de custo com manutenção com data center, equipe técnica específica, etc., como alternativa desvantajosa em termos orçamentários. Digo eu, e outro trecho aqui que eu me abstenho de ler. Ainda sobre a questão de dispêndio de recursos, o tribunal aduziu que a contratação da Microsoft é a alternativa que proporciona ao jurisdicionado sob a jurisdição desse tribunal a melhor solução tecnológica existente e que, ao mesmo tempo, representará o melhor emprego de recursos públicos. De outro lado, ponderou novamente a área técnica do CNJ. Abro aspas. A existência de vultosos recursos orçamentários cuja integralidade atinge a marca de 1,34 bilhão previstos. Os altos riscos envolvidos no projeto, segundo o próprio TJSP, as expressivas probabilidades de insucesso e o caráter inovador de se envolver algo inexistente no mundo, com claras possibilidades de falhas, interrupções, etc., principalmente ao se considerar o fato de a Microsoft não ser especializada em demandas e necessidades de negócio do poder judiciário. Corrobora essas preocupações do DTI, digo eu, o fato de a Egrégia Corte Bandeirante ter consignado que o contrato firmado com a Microsoft se trata, abro aspas, da primeira parceria mundial em que se alinhará o enorme conhecimento do sistema de justiça civil law com o notório conhecimento da empresa, o que, no outro giro, gera incerteza acerca do efetivo aproveitamento dos recursos investidos. Outro sim, foi apontado pelo tribunal que o contrato permitirá a utilização de plataforma atual de linguagem contemporânea de tecnologia. Já o DTI, ao tecer comentários sobre as funcionalidades do PJE, explicou, abro aspas, existem diversas características presentes na atual versão do PJE que corroboram a flexibilidade, a modularidade e a viabilidade. Entre elas, destaca-se a arquitetura baseada em microserviços, segundo a qual o sistema é dividido em pequenas partes, etc. Também registrou a Egrégia Tribunal Paulista que o módulo para processos físicos ainda não teve o seu desenvolvimento iniciado, o que levaria o Tribunal de São Paulo a manter dois sistemas distintos e incorrerem de duplicidades necessárias. No entendimento do DTI, entretanto, seria perfeitamente viável o desenvolvimento dessa funcionalidade pelo TJSP, frisando que o TJSP propõe-se a desenvolver um novo sistema em sua integralidade. No que diz respeito à linguagem dos sistemas, o tribunal apontou que, apesar de o Java ter nascido como uma linguagem aberta, open source, a empresa detentora de seus direitos tem mudado os direitos de uso, passando a cobrar licenciamento em cenários específicos, que poderia impactar nos custos. A área técnica do CNJ esclareceu, todavia, que o PJE é desenvolvido em linguagem Java, mas a versão 2.1 permite que outras linguagens possam ser utilizadas. Em relação ao serviço de nuvem, sustentou o Tribunal Paulista que, embora se afirme que o PJE é totalmente compatível, faz necessário tempo para se aferir se haverá sucesso ou não com o piloto. Pontuou ainda que a análise feita pelo DTI deixa de considerar questões sobre custos e esforços necessários e distintos para a operação entre as diferentes modalidades de nuvem e concluiu que o sistema ainda não conseguiu assegurar que está apto para ambiente de nuvem. Em contraponto, relatou a área de TI do CNJ. As estratégias de desenvolvimento, armazenamento, disponibilização e operação de sistemas também prevêem a adoção de modelos de computação em nuvem. Todo o sistema PJE, seus módulos, aplicações e funcionalidades já se encontram em processo de armazenamento em nuvem. Dessa forma, tanto o PJE como as demais aplicações disponibilizadas pelo CNJ podem ser facilmente integradas com todas as novas tecnologias presentes nas nuvens computacionais. Equivoca-se, e deixo de ler uma parte, mais uma vez o tribunal, quando afirma que a adoção do PJE ensejaria na necessidade de manutenção do seu data center, incorrendo nos altos custos orçamentários e operacionais, em trecho que eu já li. Conclui o DTI. O modelo defendido pelo CNJ propicia como vantagens a maior diversidade de fornecedores e tecnologias disponíveis, a minimização
de dependência tecnológica, maior poder de negociação de custos em função da competitividade nos provedores, maior flexibilidade na migração de dados entre nuvens distintas, a possibilidade de migração gradual e planejada das aplicações e dados armazenados em nuvem privada para nuvens públicas. Tem o condão de multiplicar e maximizar os benefícios, de forma mais ampla do que a opção do TJSP de um único exclusivo provedor, no caso, a Microsoft. Argumentou o tribunal que a contratação também visa habilitar o Tribunal de São Paulo a utilizar a conhecida e comprovada expertise da empresa. Sopesou o DTI, contudo, que a contratação dos moldes pretendidos colocaria o Tribunal de São Paulo em situação de dependência técnica, estratégica e financeira em relação à Microsoft, em trecho que eu deixo de ler. Outro benefício da contratação apontado pelo tribunal seria a possibilidade de transferir a responsabilidade para a empresa, no caso a Microsoft, por falha imputável a vício ou defeito observado durante o seu desenvolvimento ou no processo de migração, o que, na hipótese de ser acionado por terceiro, poderia evitar o custo de eventual condenação, imputando os fatos à empresa contratada. Segundo aquele tribunal, tal medida desoneraria não apenas este Estado, mas também todos os demais entes federativos e o próprio CNJ. Afinal, se por acaso o TJSP vier a aderir ao PJE e ocorrer um episódio de indisponibilidade ou perda ou vazamento de dados, o CNJ poderá ser responsabilizado. Digo eu, como se sabe, porém, tratando-se de dano causado a terceiros, a responsabilidade civil é objetiva, a ensejar a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Mostra-se, portanto, duvidosa a aplicabilidade de cláusula contratual dessa natureza. Diante das considerações apresentadas, nelas incluídas as preocupações com o armazenamento de dados, concluiu o DTI do CNJ como proposta de encaminhamento, sugerindo que sejam iniciadas tratativas entre as equipes técnicas do Tribunal e do CNJ, com o fito de analisarem-se as demandas daquele tribunal e de trabalhar em parceria para a identificação das melhores alternativas e possibilidades de solução para as demandas e particularidades do tribunal. Dentre as possibilidades cabíveis, reitera-se a sugestão de que o tribunal proceda a provas de conceito, de forma concreta e efetiva do sistema PJE, com apoio das áreas técnicas do Conselho no que se mostrar necessário, que demonstre os aspectos nos quais o sistema não atenderia às suas necessidades e, nesses casos, que fundamente a inviabilidade e a impossibilidade de se investir na eventual adequação do PJE na sua versão 2.1. Portanto, visto que se está adiante, até o momento, de proposta que busca não a relativização, mas sim a rejeição do PJE, não há como acolher o pleito nos termos como apresentado. Nada impede, por ora, a manutenção do atual sistema até o exame minudente do PJE que reclama a Igreja Corte Paulista a partir das proposições das áreas técnicas do CNJ. Eu me aproximo da conclusão, senhor presidente. Uma das questões discutidas neste feito diz respeito à forma de contratação, com base na Lei de Inovação, que é a 10.973, levada a efeito pelo Tribunal. No entanto, dado que a premissa a obstar a contratação desejada pelo Egrégio Tribunal Bandeirante é a própria política estabelecida por este Conselho, com confluência em sistema único, não se há de falar em exame estrito da legalidade da contratação pelo CNJ, como já declarou o plenário no julgamento anterior e eu fiz incluir em meu voto. Ainda que as linhas do meu voto sejam prejudiciais ao tema da contratação com balizas na inovação e na governança, devo registrar que o breve tempo de vigência das novas regras da Lei de Inovação, alterada ainda por lei de 2016, e a escassez de experiências, especialmente no judiciário, tornam a matéria particularmente árida. Sem embargo, não posso me furtar de assinalar que é certo que não se pode pensar em inovação a partir dos mesmos critérios de governança usados para licitações ordinárias, já que licitação de inovação não comporta o elevado detalhamento do objeto e baixo risco administrativo que se espera de uma licitação comum. É indispensável, entretanto, demonstrar o que se almeja com a inovação e apresentar uma detida análise de riscos do objeto. É dizer, deve o gestor evidenciar quais riscos estarão presentes no projeto, não entrega, verba graça, o que tem previsão na lei, e assumir categoricamente esses riscos a partir de um cotejo dos benefícios esperados. Mas não é só. Tendo em vista que projetos dessa natureza implicam mais riscos, o reconhecimento das vantagens sobre esse risco há de ser institucional e não somente do gestor, o que possibilita a governança. Outros requisitos a serem demonstrados são a patente e inovação tecnológica no produto ou o nítido aprimoramento de uma já existente. Se esses indicadores não estiverem evidentes, não há inovação e, por consequência, não incide o 2431 da 8666.
Assim, em tese, é possível permitir o afastamento de normas que reclamam o detalhamento excessivo do objeto e uma governança demasiada para encomenda de inovação, porém não se pode dispensar o atendimento de requisitos básicos. Ainda sobre o tema, merece relevo o fato de a política do CNJ não vedar a contratação de empresas pelos tribunais, por meio de licitação ordinária, para que funcionem como fábricas de software no desenvolvimento de módulos do PJE. O que não se admite é que essas empresas sejam contratadas para desenvolver sistemas novos que tenham o intuito de afastar a execução da política nacional. Nessa perspectiva, não me parece que haveria óbice a contratação de empresa privada por um tribunal, por exemplo, para atuar em tal função e empregar a expertise de que dispõe no aprimoramento do PJE. Consta, aliás, essa manifestação do DTI que eu deixo de ler. Logo, embora sejam fixadas balizas pelo CNJ com vistas à preservação dos próprios mandamentos constitucionais e preceitos legais, permanece rígida a autonomia dos tribunais para o exercício da governança estratégica e implementação das políticas judiciárias. Vencida a matéria de mérito, senhor presidente, eu faço aqui observações que saem dessa comparação entre PJE e a possibilidade pretendida pelo Tribunal de São Paulo, que me parece da maior relevância, são propostas que eu faço ao Conselho. Estabelecidas as premissas norteadoras da atuação do Conselho Nacional de Justiça, examinada a questão posta ao seu crivo, e que surgem questionamentos que merecem reflexão deste órgão de cúpula, notadamente das comissões. Como já pontuado, não se desconhece que o PJE é instrumento eleito pelo CNJ para a efetivação da política nacional de sistema único, padece de limitações. No que não difere dos demais sistemas, a exigir aperfeiçoamento contínuo, capaz de alcançar os objetivos a que se propõe a preservar sua confiabilidade e legitimidade, a começar pelos usuários internos, magistrados e servidores da Justiça. Também não escapa o fato de as previsões da Resolução 185/2013, conquanto legitimadoras da política desse Conselho, revelarem hoje um cenário de esgotamento de aplicabilidade, a exemplo do defasado cronograma de implantação gradual do sistema. Soma-se a isso a já mencionada e indispensável preocupação com a segurança da informação, que mais do que nunca deve ter primazia em qualquer projeto relacionado à tecnologia da informação, pois por óbvio de indubitável relevância para as autoridades judiciais e, sobretudo, para os usuários do sistema. Há, pois, senhor presidente, uma carência de medidas que demandam conhecimento sobre fragilidades, potencialidades do sistema e inovações tecnológicas a serem incorporadas. Retomada da plenitude normativa do comando cooperativo do CNJ e a adoção de providências aptas a permitir a identificação de eventuais riscos às informações mantidas sob a guarda do Estado. Desse modo, reputo ser imprescindível a dedicação da Comissão de Tecnologia e Infraestrutura a estudos voltados ao aperfeiçoamento da política nacional e ao próprio PJE, o que proponho seja feito com a participação de todos os atores envolvidos, usuários do sistema, representantes de todos os tribunais, com PJE implantado ou não, demais sujeitos processuais e eventuais empresas interessadas em colaborar, a fim de que sejam identificadas deficiências, levantadas soluções, minimizados riscos e concretizadas melhorias. Ante exposto, senhor presidente, dignos pares, e ponderadas as propostas de encaminhamento traçadas, voto no sentido da improcedência do pedido nos termos em que formulado, permitida, porém, a manutenção do atual sistema em funcionamento no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o gradual e completo alinhamento daquela corte à política nacional do CNJ. Proponho ainda sejam acolhidos os encaminhamentos feitos pelo Departamento de Tecnologia da Informação e demais áreas técnicas do CNJ que eu li durante a fundamentação. Acresço para a consecução desses fins, os quais passarão necessariamente pela execução de providências in loco, a identificação pela área de TI do CNJ ao Egrégio Tribunal Paulista de equipe específica em prazo de até 10 dias. Finalmente, proponho que seja incorporada às inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça a verificação de procedimentos e medidas de segurança da informação existentes no âmbito dos tribunais e a autuação de procedimento próprio na Comissão de Tecnologia e Infraestrutura, que eu presido, para que se promovam com a participação dos tribunais funções essenciais da justiça e empresas interessadas em prazo de 90 dias
estudos destinados ao aperfeiçoamento da Política Nacional de Tecnologia da Informação, com prioridade à segurança da informação, aos progressos verificados no mercado e à usabilidade dos sistemas, com enfoque na conveniência do usuário. É o voto, senhor presidente.